Hora de saber quais os assuntos do agronegócio em Santa Catarina. O programa de hoje está cheio de notícias importantes para você do campo. Olha só o que preparamos nessa edição. Santa Catarina tem crescimento de quase 30% na exportação de carne suína. Instituições ligadas ao setor da agricultura se unem para doar 10 mil cestas básicas a agricultores em situação de vulnerabilidade. É o Agro Fraterno. Isso e muito mais agora no ND Agro, que já está no ar. O ND Agro de hoje começa falando de alimentação saudável. A demanda por produtos orgânicos vem aumentando, seja em mercados, feiras ou alimentação escolar. E essa expansão proporcionou um aumento expressivo na produção brasileira de hortaliças. O resultado disso? Mais renda para as famílias que investem na olericultura. Nos últimos anos, a produção cresceu nas terras da família Milak. A expansão foi resultado do aumento da procura por alimentos mais saudáveis e também da inclusão dos produtos da agricultura familiar na merenda escolar. Hoje, o Ednei investe na plantação de hortaliças em Morro da Fumaça e vende cerca de 1.400 pés de alface por semana. Hoje a minha produção é em torno de 15 a 20 mil pés de alface, 15 a 20 mil pés de alface por mês. Entre outros, tempero verde, rúcula, couve-folha, chicória, radiche. No início, a plantação era bem menor. Afinal, depois de sair da roça aos 18 anos para trabalhar na cidade, o Ednei resolveu voltar e dividir o espaço da lavoura com os pais, que já investiam em outras culturas. Com o passar dos anos, o plano deu certo. Desde o dia que eu comecei até hoje já cresci, mais do que dobrei, Um dos acertos da família foi diversificar a produção. Eles produzem aipim, que faz parte da agroindústria, A família também investiu, numa unidade de agroindústria, onde beneficia esse aipim descascado e daí a venda dele é aipim congelado. Produz, além dessas olerícolas folhosas que a gente pode perceber aqui, alface, couve, rúcula, também produz cenoura, batata doce, tem morango, sistema de cultivo protegido. O morango é livre de agrotóxicos, A produção de alface é destaque aqui no sul do estado. Segundo dados da Regional de Epagre de Criciúma, em 27 municípios são mais de 200 famílias produtoras, gerando todos os anos cerca de 1.100 toneladas da hortaliça. Somente em Morro da Fumaça, cerca de 70 famílias vivem da agricultura. 12 delas investem na olericultura. E ter onde vender a produção faz toda a diferença para o agricultor. E também a venda desses produtos, todos, é feita na região e na feira. No município existe uma feira municipal, que as famílias fazem parte de uma cooperativa de agricultores, que é a Cooper Morro da Fumaça. E toda quarta-feira de manhã, a partir das 6 da manhã, eles estão lá, comercializando seus produtos, Então é um privilégio para quem mora aqui, pode comprar direto do agricultor, E apesar das dificuldades, principalmente com os preços e o clima, neste ano a família Milak comemora a safra. Resultado de um trabalho com muita dedicação e empenho, que gera produtos de qualidade. Aqui é buscado a conservação do solo, com adubação verde, quando é feita a rotação de culturas e não tem um cultivo principal, como alface, aipim, tem uma adubação verde de inverno ou de verão, para a conservação do solo. E eles estão no foco de trabalho da Epagre, que é uma produção limpa, com redução do uso de agrotóxicos, com a conservação do solo e da água. A gente sempre procura atender os clientes conforme a gente combina e procura levar o melhor produto possível. Uma coisa que interfere e muito nas lavouras, você sabe bem, é o tempo. E essa oscilação de temperatura que a gente vem tendo, um dia de frio, outro quente, pode afetar sim a produção. Especialistas afirmam que os efeitos do aquecimento global podem ser mais intensos aqui no estado e sugerem medidas para conter desastres. Extremos de calor e de frio
cada vez mais constantes, além da mudança brusca de temperaturas, formação de ciclones, estiagens prolongadas, chuvas torrenciais que, em questão de minutos, provocam inundações, aumento no nível dos mares e quedas de encostas. Tudo isso, segundo especialistas, tem relação com o aquecimento global. É o que revela o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas elaborado pela ONU. De Londres, a pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina explica que, desta vez, a ciência conseguiu comprovar a relação desses eventos extremos com o aumento das emissões dos gases do efeito estufa. Dessa vez, a gente tem mais certeza que essas mudanças estão relacionadas às atividades humanas. Então, é causado pelo homem, né? Hoje tem certeza que esse aquecimento ocorreu e que a Terra está mais quente do que esteve nos últimos 125 mil anos, tá? E a velocidade com que esse aquecimento está ocorrendo aumentou muito nas últimas décadas. O relatório publicado pela ONU reúne 14 mil estudos realizados nos últimos 5 anos no planeta. Para Santa Catarina, as projeções quanto ao aquecimento global acendem um alerta ainda maior, pois além de estar localizado numa região chamada de Rota das Tempestades, o estado fica na zona tropical, onde é comum o encontro de temperaturas extremas, que são as massas de ar quentes e frias. Na nossa região aqui, nós vamos ter um contraste maior de temperatura do que já tem, né? Entre os trópicos e os extrópicos. Então, isso pode gerar tempestades aí mais fortes, inclusive. Sem o aquecimento global, nós já estamos numa zona, né, em que nós vamos sofrer a influência de sistemas mais intensos. E com o aquecimento global, isso intensifica. Em junho do ano passado, o ciclone Bomba, que afetou mais de 200 cidades catarinenses, causou prejuízo de mais de R$500 milhão. 11 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Mas foi na tragédia de 2008, no Vale do Itajaí, quando 8 municípios ficaram isolados com inundações e 126 pessoas perderam a vida, que o governo estadual passou a criar mecanismos mais modernos de prevenção a novas catástrofes. Foram feitos investimentos em barragens para a contenção de cheias e em radares meteorológicos. A gente tem, desde 2019, um serviço de previsão de inundações aqui em Santa Catarina. Desde 2020, nós contratamos um serviço de previsão meteorológica dedicado 24 horas por dia. Também uma rede de radares, com 3 radares meteorológicos atuando no estado, 2 radares de longo alcance. E são 2 aspectos que a gente vai ter que resolver. Parar as emissões dos gases do efeito estufa. E a segunda é adaptar. Como que a gente se adapta? Infraestruturas mais fortes, que resistam mais a esses extremos, não permitir a população morar em áreas de risco. Tem planejamento costeiro, planejamento urbano, né? Então tem uma série de medidas que façam com que a sociedade fique menos vulnerável a esses extremos que já estão acontecendo e que ainda vão aumentar. A Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí elaborou a Rota de Turismo Caminhos do Campo. É isso mesmo, uma estratégia para fomentar a economia da região e atrair turistas para conhecer as belezas rurais da região, principalmente durante a floração. Olha só. A terra conhecida como a capital nacional da cebola está pronta para entrar na Rota do Turismo Catarinense de uma forma diferente. Muita gente desconhece, mas Ituporanga também é lugar de paisagens de tirar o fôlego de qualquer um. E um projeto novo batizado como Caminhos do Campo já traz visitantes de outras regiões. Esse ônibus chegou na cidade com 26 turistas de Florianópolis, que aproveitaram para passear por 6 pontos turísticos da região, parada numa feira de artesanato na Casa de Cultura de Ituporanga. A Rota Caminhos do Campo é um projeto da Assessoria de Turismo e Cultura da AMAV, Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, e está implantada, então, em 5 municípios dessa região. A rota que está em comercialização no momento é a Rota da Florada do Pêssego, aqui no Caminhos do Campo, que integra 2 municípios do Alto Vale, que é
Petrolândia, onde está situado os campos de pêssego, e Ituporanga, onde é contemplado também a propriedade das suculentas e também dos morangos no Colipag. E o passeio segue até a cereja do bolo, que é a Rota da Florada do Pêssego, entre os municípios de Ituporanga e Petrolândia. São ricas paisagens por aqui. A flor cor-de-rosa dos pessegueiros deixa qualquer um de boca aberta e faz, com certeza, valer a pena cada minuto investido na viagem. Para os próximos dias, pelo menos 4 grupos já têm visitas agendadas para conhecer a nova rota de turismo do Alto Vale. São turistas de Balneário Camboriú, Florianópolis e Joinville. Por enquanto, as visitas são consideradas um evento teste, mas se depender dos visitantes, a rota já está mais do que aprovada. Esse movimento do turismo é muito importante para uma região nova como a do Caminhos do Alto Vale. Todo o turismo traz um movimento para a cadeia produtiva como um todo. Esses turistas eles estão vindo para a região com o intuito de comprar produtos que são da agricultura familiar, além de levar essas lembranças e experiências únicas que as nossas propriedades proporcionam. A gente vai agora para um breve intervalo. Na volta, o crescimento da exportação de carne suína, que bateu recordes no mês de julho. Notícia boa para o mercado da proteína animal. A venda de carne suína de Santa Catarina para o exterior teve um aumento de quase 30% no mês de julho, em comparação ao mesmo período do ano passado. Santa Catarina alcançou um faturamento de 133 milhões e meio de dólares, com cerca de 53 mil toneladas exportadas, 29% a mais que no mês de julho de 2020. O montante corresponde a mais da metade do faturamento brasileiro. Os números são divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola. Segundo o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, esse é o resultado de toda a força de trabalho dos produtores rurais, cooperativas e agroindústrias, que contam com o apoio do governo do estado para continuarem crescendo e gerando emprego para Santa Catarina. Em julho, o estado ampliou consideravelmente o faturamento, com embarques para mercados importantes, como o Chile, com 25%, Estados Unidos, com 70,9% e Emirados Árabes, com 85,7%. O destaque de Santa Catarina vem pelo seu status sanitário diferenciado, como área livre de febre aftosa sem vacinação, e pela qualidade da sua produção, que abre as portas para os mercados mais exigentes do mundo. Falando ainda em produção de suínos, que é uma das atividades agropecuárias mais importantes de Santa Catarina, a gente vai até o Vale do Itajaí, porque lá o destaque é para a fabricação da linguiça tipo Blumenau. A região comemora o crescimento da produção. Moisés Stucker conta os detalhes para a gente. A atividade de criação de suínos é destaque no nosso estado. Santa Catarina é o maior produtor nacional, com 26% dos abates, sendo também o principal exportador de carne suína, responsável por mais de 50% das exportações brasileiras. Mais que uma atividade econômica, a suinocultura tem grande relevância social e cultural, estando presente no cotidiano dos agricultores catarinenses desde o século XIX. Em 2018, 79% dos suínos produzidos no estado eram provenientes do oeste catarinense. No estado, existe cerca de 200 frigoríficos que abatem suínos todos os anos, 51% localizados na mesorregião oeste catarinense. Porém, a região do Vale do Itajaí corresponde a 17% dos abates no estado e a atividade é abastecida muitas vezes por pequenos produtores de suínos nas regiões rurais de Blumenau e Gaspar, por exemplo. Trabalho impulsionado por um hábito alimentar trazido dos colonizadores alemães, que é a linguiça Blumenau. Tanto é que, recentemente, a Secretaria de Estado de Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural aprovou uma norma interna regulamentadora para a produção de linguiça Blumenau.
todo o sistema de produção segue a tradição dos imigrantes europeus que se instalaram no Vale do Itajaí a partir de 1900 e adaptaram as receitas de sua região de origem. A norma interna regulamentadora traz ainda os ingredientes permitidos na produção, as características sensoriais e de qualidade. Isso fez com que a produção de suínos ganhasse mais força ainda em todo o Vale do Itajaí. De Blumenau, Moisés Stucker. E daqui a pouco você vai conhecer a iniciativa de setores ligados à agricultura que beneficia produtores em situação de vulnerabilidade social. A gente volta já já, não saia daí. O NT Agro já está de volta e a gente fala agora sobre um programa muito legal, viu? Que ajuda produtores rurais em situação de vulnerabilidade. São várias instituições ligadas ao setor da agricultura em Santa Catarina que se uniram e vão doar, olha só, 10 mil cestas básicas em 10 municípios catarinenses. A Angélica foi uma das beneficiadas que recebeu a cesta básica. Ela mora no interior de Chapecó, na linha Beira Rio, com marido e 4 filhos. A agricultura de subsistência não foi suficiente para manter a família durante a pandemia. A gente planta mandioca, batata doce, a gente tem um canavial para fazer açúcar, mas tipo assim é produção para a família mesmo, né? Só para a família, para sustento, manter a família, né? Com o preço das coisas, né? Muitas vezes a gente se retrai a poder comprar mais, né? Então isso daí ajuda bastante. Como nós somos bastante na nossa casa, então isso vai ajudar, né? Ajuda bastante porque é só o meu marido que trabalha em casa, né? Então essa cesta vai ajudar bastante na sustentação, digamos assim, né? Da nossa casa. Assim como ela, só em Chapecó, outras 353 famílias vão receber a ajuda. A iniciativa surgiu após as instituições ligadas à agricultura do estado perceberem que muitos produtores rurais estavam passando dificuldade durante esse momento. Infelizmente, a gente ainda tem que muitas vezes socorrer alguém ainda que está no campo, que teve não só problema de pandemias e de oportunidade, mas também que perderam. Teve gente que muito se perdeu pela seca, muitos perderam pela geada e que não puderam nem muitas vezes colher o seu próprio alimento. E é nesse momento que os agricultores que tiveram essa oportunidade estão retribuindo de uma forma muito singela, mas com muito amor fraterno para dar. Serão beneficiados 10 municípios do estado: Abelardo Luz, Ipuaçu, Entre Rios, Chapecó, Anita Garibaldi, Bela Vista do Toldo, Monte Castelo, Timbó Grande, Imaruí e Canelinha. O investimento foi de R$ 1.100.000 para a aquisição das 10 mil cestas. Pelo menos 5 mil famílias devem ser beneficiadas. Mas o objetivo não é somente a assistência com uma cesta básica, mas também a qualificação profissional, para que todos possam prosperar no campo. Através do Senar, nós possamos oferecer a capacitação, a formação profissional rural, porque é um potencial muito importante de mão de obra que precisa ser oportunizada no campo desses trabalhadores, desses produtores. Por isso que nós estamos aí bastante empolgados para fazer essa entrega de maneira fraterna, mas sim dar oportunidade de capacitação, qualificação a essas pessoas, porque se trata de público nosso, público do Senar, trabalhadores e produtores rurais. Eles possam prosperar no campo. Com certeza, permanecer no campo com qualidade de vida, renda, dignidade e ajudar o agronegócio que não parou e não pode parar. O secretário de Agricultura de Santa Catarina destacou a importância da ação, que coloca comida na mesa de quem mais precisa. São números que até então foi para nós uma surpresa quando fomos fazer o levantamento. Identificamos tantas famílias que, apesar de se dedicar à produção de alimentos, precisam um apoio, precisa de uma ação fraterna. E por isso surgiu o Agrofraterno, liderado pela FAESC aqui em Santa Catarina, que está em toda a região, né, fazendo a sua ação de donativos, de alimentos, para os homens e as mulheres do campo que precisam desse apoio.
Santa Catarina conquistou a indicação geográfica para o mel de melato da Bracatinga. Esse mel é fabricado pelas abelhas a partir do líquido açucarado que um inseto chamado cochonilha produz ao se alimentar da seiva da Bracatinga, uma espécie nativa do Brasil. Esse fenômeno ocorre apenas em áreas de altitudes acima de 700 metros no Planalto Sul, aqui do Brasil. O mel de melato é fabricado pelas abelhas a partir do líquido açucarado que um pequeno inseto chamado cochonilha produz ao se alimentar da seiva da planta. A Bracatinga é uma espécie nativa do Brasil, com distribuição predominante na região sul. Nem todo local que existem bracatingas, mesmo sendo no Planalto, há condição de produção do melato. A gente acredita que o microclima e uma altitude acima de 700 metros sejam favoráveis para a ocorrência da cochonilha junto à bracatinga. E nesse ano de ano par, que vai entrar, é que vai dar produção. Agora as cochonilhas estão pequenas, estão jovens ainda, elas estão produzindo melato em pequena quantidade. E ele vai estar pronto para as abelhas começarem a coletar a partir de final de dezembro, janeiro do ano que vem, até próximo a maio do ano que vem. Então já tem algum melato, nós podemos observar alguns pequenos fiozinhos brancos que já existem aqui na árvore de bracatinga e com alguns já gotinha de melato. A conquista da IG do mel de melato de Bracatinga comprova a excelência na qualidade do produto, reconhecida internacionalmente. Essa é uma luta de reconhecimento que o agricultor já esperava por muitos anos, há mais de 40, 50 anos, eles trabalhando especificamente com esse mel de melato. Mas o reconhecimento só veio agora depois de muitas tentativas. E depois de um acordo de cooperação técnica, então, com as empresas que apoiando os apicultores em 2018, nós então fizemos um trabalho de cadastrar todos os apicultores que poderiam estar trabalhando com esse produto diferenciado e que já era bem reconhecido na Europa, bem demandado, né? Imagine-se hoje 92% a 95% é exportado para a Europa pelo interesse dos europeus. Então isso começou a dar importância. Então a FAASC, né, a Federação dos Apicultores, que é a proponente dessa indicação geográfica, depois de várias reuniões de adesão, conseguiu aglomerar, né, o interesse dos apicultores em participar desse projeto. Estudos com o mel de melato da Bracatinga demonstram que ele possui características diferenciadas em relação aos méis florais e de melato de outras origens. A coloração é mais escura. Os benefícios à saúde devido à presença de compostos bioativos e potencial antioxidante são valorizados pelos consumidores. Uma conquista muito bom, vai trazer muito incentivo para a gente continuar na produção, né? E além de agregar valores e para mostrar para o mundo que o nosso produto é um produto muito bom de qualidade, né? E essa edição do ND Agro fica por aqui. Outras notícias de Santa Catarina você já sabe. Acompanhe em tempo real no nosso portal ND+. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau.